história nós vamos falar sobre a chegada dos portugueses ao Brasil. Fica de olho nessa linda história que eu vou contar para vocês, ok? Toda boa história começa com era uma vez. Então vamos lá? Era uma vez um rei chamado Dom Manuel, o Venturoso, porque ele era um bom governante. Portugal prosperava nas mãos dele. Ele ordenou para um homem chamado Pedro Álvares Cabral que ele partisse para as Índias, um lugar onde tinha especiarias. Ele ia buscar especiarias. O que são especiarias, tia? São produtos, na verdade eram produtos de grande valor na época. Portugal era um bom comerciante e também sabia navegar como ninguém. Tinha uma boa relação de amizade com Espanha, com Inglaterra, com Holanda, com a França. Ele sempre andava em busca de novos horizontes, de novas terras para conquistar e novas riquezas também, ok? Então, em março, no ano de 1500, no dia 9 de março de 1500, Cabral partiu com a sua esquadra, que é um conjunto de 13 navios e 1.500 homens, ok? Ele partiu rumo à Índia, só que infelizmente ela se afastou da rota, a expediçãozinha se afastou da rota e acabou que chegando aqui no nosso litoral, ok? Eles avistaram o litoral no dia 22 de abril de 1500, ok? Depois de 44, gente, sabe o que é? 44 dias no mar. Muito tempo, né? Então, no dia 24 é que eles desembarcaram nas terras daqui do Brasil, num lugar chamado Porto Seguro, que depois eles modificaram o nome para Bahia Cabralha. Eu acho que é homenagem a Cabral, né? Então, essa Bahia Cabralha fica no estado da Bahia, ok? Chegando à praia, eles avistaram um novo ambiente e umas pessoas muito diferentes, uns habitantes diferentes desse lugar. Contentes e surpresos com a nova descoberta, eles pediram para um homem, um escrivão da esquadra, chamado Pero Vaz de Caminha, para que escrevesse para Dom Manuel contando a novidade da nova descoberta. Então, Pero Vaz de Caminha, ele escreveu uma carta, detalhou tudo sobre os aspectos naturais, do ambiente e principalmente sobre as pessoas. Como elas eram em aspecto físico, né, a sua aparência e também os seus costumes. Contentes com a descoberta, como Portugal era um país católico, eles resolveram fazer uma missa, celebrar uma missa no dia 26 de abril, ok, de 1500, para comemorar a descoberta. Quem celebrou essa missa foi o rei, que era o sacerdote da esquadra, chamado Frei Henrique Soares de Coimbra, ok? Foi ele que fez a primeira missa, celebrou a primeira missa no Brasil. Ai, tia, mas você pode me perguntar assim, né? Como assim já comemorou a terra que eles descobriram? Como? Eu não entendi. Por que comemoraram a terra de descoberta? É minha terra agora? Era a terra deles? Sim, eles já sabiam, pessoal, que aquelas terras encontradas eram deles. Sabe por quê? Porque entre Portugal e Espanha existia um acordo. Um acordo que dizia assim: o mundo era dividido por uma lei imaginária chamada meridiano. As terras que Portugal encontrassem a leste pertenciam ao próprio Portugal. As terras que eram a oeste pertenciam à Espanha. Então eles faziam a divisão das terras encontradas dessa forma. Por isso que eles celebraram aquela missa agradecendo a descoberta, porque eles já tinham a terra como deles. Porque aquela terra fazia parte do lado leste do planeta. Ok? Ah, mas peraí, só existiam Portugal e Espanha? Não, né? Existiam os outros países também que não faziam parte do tratado e eles não obedeciam não a esse tratado. Pois é, eles não quiseram nem saber. Inglaterra, França e Holanda pirateavam os navios espanhóis
e portugueses, ou seja, roubavam os navios, pegavam as mercadorias no navio, entravam na nossa terra, faziam amizade com os índios, praticavam o escambo. O que é o escambo? Escambo é a troca de uma mercadoria pela outra. Assim eles cativavam os índios e poderiam ficar na terra. Sabe para quê? Para que eles pudessem pegar, a nossa maior riqueza na época, o pau-brasil, que também era uma madeira que a gente extraía uma seiva, né? Uma tinta que era muito, mas muito cara na época. Ok, gente, a gente já acabou de começar, né? De falar sobre a chegada dos portugueses na nossa terra. Mas uma curiosidade para vocês sabiam que antes do nosso país ter o nome que ele tem hoje, ele teve vários outros nomes? Pois é, eles teve muitos outros nomes. Quais são eles? Primeiro nome que é o Pindorama. Pindorama, quem deu esse nome foram os primeiros habitantes do Brasil. Quem são eles, vocês sabem? Vou dar uma dica. Indígenas. Já disse, na verdade, né? Foram os indígenas que deram o nome de Pindorama. Pindorama, na linguagem tupi-guarani, quer dizer terra das palmeiras. Ok? Já Cabral, quando ele pisou aqui, ele deu outro nome. Terra da Vera Cruz. Ok? Só que aí, o colega dele, o escrivão Pero Vaz de Caminha, ao escrever a carta para Dom Manuel, colocou outro nome, escreveu como se ela fosse Ilha de Santa Cruz. Mas sabe por quê? Porque na cabeça de Pero Vaz, aquele pedaço de terra encontrado não era um país, era apenas uma ilha que estava no meio da rota para a Índia. Ai, ai. Vamos lá. O rei de Portugal ficou muito animado. E quando escreveu falando sobre a nova terra, ele se referiu a ela como Terra de Santa Cruz. Ok? Já em 1503, né? Nossa terra passou a ser chamada de Brasil, só Brasil, por causa de quê? Daquela madeira chamada pau-brasil, que era muito cara na época. Então, por causa do nome da madeira, deu-se o nome de Brasil. Mas em 1815, o descendente de Dom Manuel, Dom João VI, ao se mudar para cá com a corte toda portuguesa, ele resolveu também mudar o nome do país para Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves. Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves. Nome extenso, não para decorar, devia ser uma maravilha. Em 1822, com a independência, com o grito, né, de liberdade, nasceu também um novo nome, Império do Brasil. Em 1891, com a primeira Constituição, a primeira lei, né, realizada aqui no Brasil, aconteceu o quê? Outra mudança de nome. Foi agora para Estados Unidos do Brasil. E em 1967, com a ditadura militar, o nome foi novamente reformulado para República Federativa do Brasil. E esse nome permanece até hoje. Nós somos assim, o Brasil é chamado de República Federativa do Brasil, até os dias atuais. Então, pessoal, gostaram da atividade de hoje e da curiosidade sobre os nomes do Brasil? Gostaram também? Bom, né? Olha, o conteúdo dessa aula está no livro de História, nas páginas 30 e 31. A atividade de casa está no livro de atividade de reforço, nas páginas 83 e 84. Você realiza a 83 completamente e a quinta questão da página 84. Meus amores, eu espero que vocês tenham gostado bastante dessa história maravilhosa que é o começo da historinha do nosso país, da nossa nação. Fiquem com Deus, tá? E até mais!